Pode, Max. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai ver derivada direcional. E eu falo um pouquinho do gradiente, né? Que eu falei um pouco aula passada, mas falei que eu entraria em detalhes, definiria melhor hoje. Então, basicamente, né, qual que é a ideia? A gente viu que, dada uma função, uma função de mais variáveis, a gente pode se concentrar no nosso caso, no caso mais simples, com duas variáveis, uma z, que depende de x e de y, que a gente pode calcular a derivada, uma derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Isso o que significa? Né? O que você está fazendo? De certa forma, a gente está fazendo uma derivada na direção leste, né? Aqui está o domínio da minha função, né? Então, eu faço uma variação em x, portanto, quando a gente calcula a derivada, é como se eu estivesse fazendo algo nessa direção, e quando a gente fala em y, na direção norte, né? Na direção, posso pensar aqui, 1, 0, na direção 0, 1. Ou estou pensando na variação da minha função em relação ao eixo x e depois em relação ao eixo y. Só que a ideia é, quando a gente está numa superfície que pode representar diferentes grandezas, por exemplo, pode representar a temperatura, eu posso estar interessada na seguinte pergunta: em qual direção a variação de temperatura é a maior possível, por exemplo? Então, não preciso necessariamente pensar que eu vou só para leste ou que eu vou só para norte, mas eu posso ir na direção que eu quiser. E como que eu faço para calcular essa derivada? Então, essa é a ideia. Né? A ideia é eu verificar qual é a variação de uma função a partir de um determinado ponto numa dada direção qualquer. O que a gente vai convencionar é que essa direção seja unitária, né? Só porque a gente mede coisas, a gente toma por base, né, um tamanho e quer vários daqueles tamanhos, né? E considerar esse tamanho unitário é uma coisa importante para a gente. Então, a ideia é essa, né? É calcular como varia a minha função numa determinada direção. Então, a gente vai considerar, eu tenho uma função z que depende de x e de y. Essa minha z é uma função diferenciável, né, em x e y. Vou pegar x como uma função de t, e y também uma função de t, ambas diferenciáveis em relação a t, né? Isso aqui pode definir uma curva gama de t. E aí, então essas também são funções diferenciáveis. E aí, a gente vai observar o seguinte: a partir de um certo ponto no plano xy, a partir desse ponto, vou chamar de x0, y0, eu vou caminhar numa direção qualquer. Então, eu quero, sei lá, vamos supor que seja aqui. Né? Vou pegar esse ponto aqui, eu vou chamar de um ponto x0 mais AT, o y é um y0 mais um BT, tá certo? Esse deslocamentozinho, né, o A e o Bzinho que eu estou colocando, eu vou considerar que é uma direção U, vou chamar de AB, de forma que ela seja unitária. Então, isso significa que a norma desse vetor, né, a norma de U, é 1, tá certo? E quem é a norma de 1? A norma de 1 vai ser raiz de A quadrado mais B quadrado igual a 1, tá certo? Então, anda um pouquinho para cá, AT, anda um pouquinho para cima, é esse tamanho aqui, né? A distância entre esses pontos é a norma de t, tá certo? É como se você estivesse calculando essa diferença, né? xy menos x0, y0. Quanto vale isso, né? X menos x0, eu não escrevi, deixa eu colocar aqui. Veja, eu estou fazendo um deslocamento no plano xy, mas eu tenho a imagem da minha função, né? A superfície está lá em R3. A gente precisa garantir que esses caras, né, estejam no domínio da função, né, para eu poder fazer a conta, tá certo? Então,
de novo, né, aquela distância, quanto que é? Né, a distância do ponto x0, y0 para o ponto deslocado, numa direção dada, direção u. Vai ser x menos x0 é AT, né, então essa distância aqui é, deixa eu escrever assim, mais esse passo. X menos x0, então, é AT ao quadrado, fica A quadrado mais T quadrado. Y menos y0 é BT, T quadrado, T quadrado. Coloco o T quadrado como fator comum. A quadrado mais B quadrado é 1, raiz de T ao quadrado é um módulo de T. Né? Então, como que se dá a variação da minha função? A variação da minha função, quando eu faço essa mudança, é o ΔZ sobre o T, né? Então, vai ser f de x0 mais AT, y0 mais BT, menos f de x0, y0, dividido pela distância entre x0 e y0, entre x e y, né? Menos x0 e y0, que é o módulo de t. Eu vou colocar o t aqui positivo, porque a gente vai calcular o limite de t tendendo a zero. Tá certo? Então, não vou tirar o módulo porque tanto faz se ele vai ser positivo ou negativo. Tá certo? Então, essa é a variação média da minha função. Tudo bem? Tranquilo? Numa dada direção, né? Vejam que, como caso particular, a gente tem, se eu pego a direção 1, 0, isso significa que o meu A vale 1 e o meu B vale 0. Tá certo? Venho aqui, o A vale 1 vai dar x0 mais t, o b vale 0, y0, menos f de x0 e y0 dividido por t, isso é a derivada parcial em relação a x. Tá certo? Se eu pego a direção 0, 1, o a vai ser 0 e o b vale 1. Então, eu vou ter f de x0, y0 mais t, menos x0 y0 dividido por t. Essa é a derivada direcional, a derivada parcial em relação a y. Tudo bem? Então, são casos particulares de uma derivada mais geral. Quando a gente faz o limite de t tendendo a zero, eu tenho, então, a derivada da minha função na direção u, que é o que a gente chama de derivada direcional da função f no ponto x0 e y0 na direção u. Eu só peço para que vocês lembrem que U é unitário. Eu já vou escrever essa definição. Tá? Então, vamos lá. Definição, né? Então, a anotação é del F, del. Coloquem o vetorzinho, que vai simbolizar a direção para onde a gente está, a direção que nos interessa, né? Para saber a variação da função. Do ponto x0 e y0, limite de t tendendo a zero de f de x0 mais AT, y0 mais BT, menos f de x0, y0, dividido por t. Então, esse limite, quando ele existe e é finito, ele se chama, né? Derivada direcional da função f no ponto x0 e y0 na direção u, onde u é um vetor unitário. Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, olha só, como exemplo, antes disso, né, a gente pode pensar geometricamente no que a gente está fazendo, né, o que vai ser essa derivada. Vocês já viram, né, em relação a x e em relação a y, o que é. Né? Eu tenho a minha superfície, pego planos paralelos aos planos coordenados, né, ao plano xz e yz, e tenho, respectivamente, uma derivada em relação a x, derivada em relação parcial em relação a y, que eu posso entender como coeficiente angular da reta tangente à minha superfície, né? Então, aqui eu posso ter uma... Então,
esse cara, tá certo? O coeficiente angular dessa retinha, né? Tangente à curva. Isso em relação a x e, sei lá, aqui em relação a y. Nesse caso, eu pego um outro plano qualquer, né? Então, escolhida uma direção, eu tenho a minha curva, aí fala, eu queria na direção, sei lá, essa daqui. Né? Então, deixa eu fazer esse desenho, mas enfim. Eu tenho o coeficiente angular da reta tangente à minha curva numa dada direção que foi escolhida para eu saber como a minha função varia naquela direção. Tá? Então, é a mesma coisa, só que não é mais um plano coordenado, é um plano qualquer, né? Cortando a superfície. Vamos resolver os exercícios, esse exercício aqui. Então, eu quero a derivada direcional da função x² mais y² no ponto 1 e nas diferentes direções, tá certo? Então, o ponto inicial é o mesmo. Então, eu tenho lá a minha superfície, vou lá e escolho um ponto, vou colocar no plano xy, né? A minha superfície está aqui em cima, tá? Escolho o ponto 1. A partir desse ponto, eu quero saber como a minha função varia nas diferentes direções. Então, na direção menos 1, na direção 1, 2, na direção 1. Tudo bem? Poderia escolher a direção que eu quiser, tá certo? Então, aqui eu estou no plano x e y, né? No domínio da minha função, minha superfície está aqui em cima. A partir daquele ponto, eu quero saber como que essa função varia, tá certo? Essa é a ideia. Como a gente tem 3 itens para calcular, eu vou fazer o cálculo geral da derivada direcional e depois a gente aplica nos pontos, senão eu vou ter que fazer o cálculo dos limites ponto a ponto, tá certo? Tudo bem? Então, a direção, lembrando, então, eu quero a derivada direcional da minha função, depois eu vou especificar, por enquanto eu vou chamar de AB, no ponto 1, tá certo? Lembrando que o U é AB e que o tamanho do meu U é 1, né? Dado que ele é unitário. Então, aplico aqui a definição, né? A definição é limite t tendendo a zero de quem? É f no ponto 1 mais AT, 1 mais BT, menos f de 1 dividido por t. Lembrando que f é a função x² mais y². Volto aqui, limite de t tendendo a zero. Aplico a função, né? Então, a função é 1 mais AT ao quadrado mais 1 mais BT ao quadrado menos f de 1 é 2, né? 1² mais 1 ao quadrado. Dividido por t. Faço as contas aqui, né? Vamos abrir esse cara. U mais AT ao quadrado vai dar 1 mais 2 vezes AT mais A² T² mais 1 mais BT dá 1 ao quadrado mais 2BT mais B² T² menos 2, todo mundo dividido por T. Aqui, olha só, eu tenho 1 mais 1 dá 2, menos 2 vai embora. Esse termo, A² T² mais B² T², ele vai dar T ao quadrado, né? Porque eu tenho se o vetor é unitário, A² mais B² vale 1, tá certo? Então, isso aqui é T². Então, vai sobrar limite t tendendo a zero de 2a mais 2b vezes t, né, que é esse cara com esse, mais t² dividido por t. Calculando o limite, esse t vai embora com t, sobra constante, t² dividido por t sobra t, quando t tende a zero, dá zero. Portanto, a derivada direcional vai dar 2a mais 2b. A e B são as coordenadas da minha direção, né? E agora, então, eu posso aplicar para cada um dos itens que o exercício está pedindo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Item A. Item A, a direção dada é menos 1, 1.
Então, olha só, menos 1 não é um vetor unitário. Eu preciso do versor dele, tá certo? Então, o vetor que eu tenho que tomar é V dividido pela norma de V. O V é o vetor menos 1, a norma dele é raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, o meu vetor é 1 sobre raiz de 2 menos 1. Qual vai ser, então, a derivada direcional? Então, a derivada da minha função na direção menos 1, a partir do ponto 1, vai ser 2a mais 2b. Então, é 2 vezes menos 1 sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Isso vai dar 0. Certo? A gente já volta a discutir um pouquinho sobre isso. Deixa eu fazer os outros casos. Item B é exatamente a mesma coisa, só que está mudando a direção. Então, eu preciso calcular a nova direção, né? A nova vai ser o V que ele dá, que é 2, dividido pela norma de 2, né? Então, vai ser 1 raiz de 5, 2 raiz de 5. Agora sim, esse cara é unitário. A derivada é a mesma coisa, né? Del F, del U, a partir do ponto 1 é 2 vezes 1 sobre raiz de 5, mais 2 vezes 2 sobre raiz de 5. Isso vai dar 5 sobre raiz de 5. Mentira, 6, né? 6 sobre raiz de 5. E o último caso, U é igual a 1. Mentira, né? A direção é 1. Portanto, o meu U é 1 sobre raiz de 2, 1. E a derivada direcional, a partir do ponto 1, na direção 1, vai ser 2 vezes 1 sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que vai dar 4 sobre raiz de 2. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, essas direções, né, o que a gente pode tentar, o que elas estão me falando, né? Então, o item A está me falando que quando eu penso na minha superfície, a partir do ponto 1, né, pensa isso no plano XY, a partir do ponto 1 significa na superfície que eu estou a partir do ponto 1, 2, né? Cadê a superfície? Está aqui, né? Quando x vale 1 e y vale 1, o ponto na superfície é o ponto 1, 2, tá certo? Então, no ponto 1, se eu me deslocar na direção do vetor menos 1, a variação da função nessa direção é 0. Ou seja, ela não varia. Vocês conseguem entender onde você está andando na superfície? Deixa eu tentar simplificar a pergunta. O que é, quando a gente pensa na superfície, qual é a situação onde o meu Z não muda? O que é isso da superfície? Quando você fala, o Z é sempre igual, ele não está mudando, a variação dela é 0. Significa que o Z está constante. O que é isso? Me explica melhor, o que é esse plano? Ele tem um nome específico, qual que é o nome? Eu estou na minha função, né, na minha superfície, e o Z não muda. O que é isso? Isso, exatamente. Quem falou? Isso, exatamente. Eu estou andando em cima da curva de nível, né? Então, se a gente está pensando numa montanha, por exemplo, você fala a altitude, né, não muda. Então, você pega dada a montanha, você fala, deixa eu ver onde eu tenho que andar para me manter sempre a 100 metros de altura. Se eu estou pensando em uma distribuição de temperatura, onde é que essa temperatura não vai mudar? Por onde eu tenho que... É quando a gente está na curva de nível. Então, aqui, se a gente pensar, nesse caso é simples, né? Porque eu consigo entender qual é a figura.
Nesse caso específico, a figura é z igual a x² mais y ao quadrado, tá certo? Então, o menor valor que o meu z atinge é o zero. Se eu for tentar desenhar esse cara, ele é um paraboloide, ele está aqui assim. Aí, o que acontece nesse caso específico, né? Eu estou na altura, quando eu falo vou partir do ponto 1, 1, eu estou na curva de nível z igual a 2, tá certo? Vamos supor que seja essa a curva. Então, a partir do ponto 1, vamos supor que no plano é esse ponto, né? É esse ponto. Quando eu me deslocar nessa direção, que é a direção menos 1, 1, eu estou indo aqui, né? Deixa eu fazer maior esse vetor só para mostrar para vocês. Tá certo? Então, eu estou indo nessa direção. Nessa direção significa que eu estou me mantendo em cima dessa curva de nível. É como se eu fosse andar aqui, né? Claro que conforme você vai mudando o ponto, vai mudando a direção, obviamente, né? Vai ficando sempre tangente à curva, na verdade. Tá? Mas a ideia é, eu estou indo, me mantendo em cima da curva de nível. Nos outros casos, 1, 2, sei lá, vamos colocar um vetor aqui, eu não sei onde eu estou me deslocando, né? Mas tem uma, sei lá, talvez eu estou fazendo isso aqui na minha superfície, né? Vou me aumentando, né? Indo para cima na curva de nível. E no outro caso, que é na direção 1, deixa eu fazer de outra cor. Na direção 1, talvez eu esteja indo para cá, né? Subindo aqui na minha superfície. Agora a gente não vai conseguir ver isso, mas ainda na aula de hoje, a gente vai descobrir que essa direção aqui do item C, ela me dá a máxima variação possível da função, né? Então, se eu quiser ir em direção à maior temperatura possível, a maior variação de temperatura possível, eu vou na direção 1. Se eu quiser na menor variação possível, eu vou na direção contrária, menos 1, menos 1. Isso está relacionado com a forma com a qual a gente calcula essa derivada direcional, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Todas as vezes que a gente for calcular a derivada direcional, então eu tenho que fazer o cálculo de um limite? Não, é mais simples do que isso. E eu já vou mostrar para vocês como a gente faz, tá? Aqui é só, queria mostrar a ideia. Deixa eu colocar um teoreminha aqui para vocês. Olha só, né, o que fala o teorema. Por isso, né, a gente não vai precisar calcular toda hora o limite. O teoreminha está falando que se a minha função f é uma função diferenciável, então eu posso afirmar que existe a derivada direcional. Mais do que isso, né? Como que eu calculo a derivada direcional? Eu calculo a derivada da minha função na direção u vai ser derivada da função em relação a x vezes a, mais a derivada da função f em relação a y vezes b. Então, basicamente, é como se a gente estivesse compondo, né? Você fala, eu tenho a derivada nessa direção, tenho a derivada nessa direção, então qualquer outra direção que eu tomar no plano, basta que eu escreva como combinação dessas duas, tá certo? E aí eu tenho, então, essa derivada direcional. Basicamente é isso que o teorema está falando. A gente consegue fazer uma demonstração que é relativamente simples. Definindo uma função, né? Uma função g de t, que é uma f de x0 mais at, y0 mais bt, por exemplo. Né? Se eu defino, veja, f aqui é uma função de x e y, onde x e y são funções de t. Então, no fundo, o que eu tenho que é uma função somente de t, né? Uma g de t. Se a gente for calcular a derivada da g no zero, por exemplo, eu tenho, né, deixa eu escrever assim, g' de zero é limite de t tendendo a zero de g de t menos g de zero dividido por t menos zero, tá certo? Por definição, né? Isso aqui é uma derivada, é uma função de uma variável.
Se a gente traduzir, né, usando a minha definição de função, eu tenho limite de t tendendo a zero, de g de t quem é? É f de x0 mais at y0 mais bt. Menos g de zero. Quem é g de zero? Venho aqui e substituo t por zero. Vai ficar f de x0, y0. Isso tudo dividido por t. Tá certo? Isso daqui o que que é? Eu acabei de definir, né? Isso aqui é a derivada direcional, tá certo? Então, esse cara é igual a derivada da f no ponto x0, y0 na direção u. Tudo bem? Tranquilo isso? Sim? Então, ó, de novo, defino g de t como uma f de xy, só que x e y dependem de t. E aí, o que que eu faço? Calculo a derivada da minha função no ponto zero. Uso aqui a definição de limite, e a hora que eu abro, né, reescrevo a g em função de f, eu vejo que g' de zero nada mais é do que a derivada de f no ponto x0, y0 na direção u. Aí, o que mais que eu tenho, né? Eu falo, uma vez que eu tenho a g de t assim, f de xy, né, onde x e y são funções de t, eu sei que dg dt, a gente fez isso na aula passada, né? Regra da cadeia. É derivada de f em relação a x dx dt, mais derivada de f em relação a y dy dt. Você fala, ué, mas se eu definir, né, del f, del x, se x é igual a x0 mais at e y é y0 mais bt, isso aqui é a e isso daqui é b. Opa! Tá certo? Ou seja, a derivada da g no ponto x0, y0, né, que corresponde a zero, é derivada de f de x, x0, y0 vezes a, mais derivada de y no ponto B. Esse cara é igual àquele cara que está ali, né? Então, isso daqui é igual a isso daqui, que é o que o teorema está falando. Tudo bem? Então, demonstração, ideia, só para vocês terem ideia de como faria, né? É define essa função, aí aplica a definição da derivada na função g, e observa, né, que essa derivada é igual a direcional, e depois aplica a regra da cadeia na função g e calcula no zero, né? E aí você chega no resultado. Então, daqui para frente, se a gente tiver que calcular derivadas direcionais, eu vou calcular assim, né? Que é mais fácil do que usar a definição pelo limite. Tudo bem? Aqui ainda aparece uma outra, um outro conceito que eu comentei na aula passada. Falei, esqueçam por enquanto, eu vou retomar. Esse cara eu poderia ainda entender assim, ó, como del f del x, del f del y, escalar AB. Né? Eu posso enxergar essa multiplicação como um produto escalar entre os vetores, formados pelas derivadas parciais da função f e o vetor direção, que é o meu vetor u. Tá certo? Então, posso reescrever nessa forma. E esse cara, esse vetorzinho formado pelas derivadas parciais, ele é chamado de gradiente. Então, eu vou introduzir a definição de gradiente e a gente vai retomar essa definição. Então, qual é a definição, né? Se eu tenho uma função que é diferenciável, a gente chama de gradiente da minha função f, né? O que é isso? É uma função vetorial. Qual é a notação, né? É esse triângulo invertido aqui, que é um del f xy, ou eu escrevo grad f de xy, de gradiente, né? Igual às derivadas parciais, del f del x, del f del y. Que eu também posso escrever como a derivada em relação a x na direção y, mais a derivada na relação y, em relação a y na direção j. Né? 1, 0 e 0, 1, respectivamente.
aqui eu estou definindo para vocês o gradiente para uma função de duas variáveis, mas se fosse uma função de n variáveis, sei lá, f de x1, x2 até xn, quem é o gradiente? O gradiente vai ser o vetor formado pelas derivadas parciais com respeito às respectivas, né, x1, x2 até xn. Né? Então, del f, del x1, del f, del x2, e o último elemento seria del f, del xn. Tá certo? Então, depois eu coloco um exercício para a gente fazer com uma dimensão a mais, tá? Mas é basicamente isso. Uma vez que a gente define o gradiente dessa forma, então vocês podem ver que esse vetorzinho que está aqui é o mesmo vetor que aparece na definição da derivada direcional, tá certo? Então, dessa forma, eu posso reescrever a derivada direcional, né? Então, a derivada de f no ponto x0, y0. Na direção u, como eu posso escrever? Eu posso escrever como o gradiente da função r. Deixa eu fazer mais um passo, né? Só para a gente retomar ali. É a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. A derivada na direção b, e isso é igual ao gradiente da função vezes o vetor AB, né? Vou colocar aqui, vezes o vetor. Tudo bem? Então, a minha derivada direcional pode ser escrita como um produto escalar. Produto escalar entre o gradiente da função no ponto vezes a direção que a gente escolheu para fazer o cálculo da derivada direcional. Tá certo? Então, eu calculo assim diretamente. Vamos fazer um exemplo só para ilustrar isso aí e eu já retomo uma conversa importante sobre isso. Sei lá, vamos supor que é essa a minha função, o ponto P é o ponto 1, 0 e a direção é a direção 1 menos 1. E eu quero, então, a derivada de f na direção u a partir do ponto 1, 0, né? Tá, então, primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o meu vetor unitário, né? Ele não está, então eu vou escolher, vou chamar aqui de w. Então, o meu vetorzinho u vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Né? É o versor de w. A derivada, como a gente vai fazer a derivada direcional? É o gradiente vezes o versor. Para calcular o gradiente, eu preciso das derivadas parciais. Então, eu vou encontrar del f, del x, que vai ser, deriva isso daqui em relação a x, né? Então, vai dar y² exponencial de x mais y, mais x y² exponencial de x mais y, tá certo? Podemos até reescrever como 1 mais x y² exponencial de x mais y. E calculo a derivada em relação a y. Vai dar 2xy exponencial de x mais y xy² exponencial de x mais y. Tudo bem? Essas são as derivadas parciais. Preciso calcular essas derivadas no ponto de interesse, né? Que é o ponto 1, 0. Então, eu vou ter derivada em relação a x. No ponto 1, 0, y é 0, né? Dá 0. Derivada em relação a y no ponto 1, 0. Dá 0 também. Não queria que desse 0, senão não dá para mostrar nada para vocês. Deixa eu trocar a função, desculpe. Tira esse x daqui. Só para a gente não zerar tudo. Derivada em relação a x dá esse cara. Eu vou ter que trocar o ponto, né?
0,1. Devia ter só trocado o ponto. Derivada em relação a y vai dar 2y mais y quadrado. Desculpa, moçada. Podem trocar o ponto se vocês quiserem, eu não queria anular tudo. De novo aqui, então, essa é a derivada, né? Em relação a x, e aí a derivada no ponto 0,1 vai dar exponencial, vai dar e. Derivada em relação a y dá 2y, isso. Esse cara vai ficar 2 mais 1, 3e. É isso. Qual que é a derivada direcional? Então, del f, del u no ponto 1, 0, vai ser o gradiente da função no ponto vezes o vetorzinho u, que é 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Isso vai dar e sobre raiz de 2, 3 vezes 1 menos 1. 1 menos 3 dá menos 2, então vai dar menos 2e sobre raiz de 2, se eu quiser, menos raiz de 2. Tudo bem? Era para ser mais simples, né? Não queria ter apagado tudo, era para ser mais direto, mas enfim. Então, se a gente tem essa função, o ponto é o ponto 0,1 na direção 1 menos 1. Primeira coisa, deixo a direção unitária, então calculo o versor do w, está aqui. Aí, para calcular a derivada direcional, preciso das derivadas parciais, e aí é só fazer, então, o produto escalar entre o gradiente e o versor. E acabou. Tá? Então, é só isso, não precisa mais calcular o limite. Retomando a discussão aqui, agora é uma discussão mais importante, né? E ela é mais conceitual, ali era só fazer conta. Olha só. A gente vai fazer mais exercícios, tá? Para calcular a derivada direcional, simplesmente. Mas deixa eu chamar a atenção para isso. A gente viu isso aqui, ó. Tudo bem? Produto escalar. Vocês em GA aprenderam que o produto escalar a gente pode reescrever assim, né? O módulo é a norma do gradiente, norma de U pelo cosseno θ, onde θ é o ângulo entre o gradiente e o vetor u, tá certo? Só relembrando e chamando a atenção aqui para um ponto que o gradiente é um vetor. A derivada direcional é um número, né? Porque ela me dá uma taxa de variação da função numa determinada direção, tá certo? Então, isso aqui é um número, produto escalar, vetor, vetor. Quando a gente volta aqui, né, e eu estou calculando a derivada direcional, eu tenho esse produto escalar que, por sua vez, pode ser escrito nessa forma, tá certo? Posso fazer mais um passo aqui que né? Esse é o gradiente, é a norma do gradiente. O vetor é um vetor unitário, tá certo? Então, eu sei que a norma dele, né, é 1 vezes cosseno θ. Quando eu olho esse cara, que é a minha derivada direcional a partir de um dado ponto numa direção, é fácil, né, ver isso aqui como esse cara, vou supor que ele é positivo, tá certo? Eu não quero que o gradiente seja nulo, tá? Isso aqui é não negativo, né? Sempre maior ou igual a 0. Se o gradiente for diferente de 0, esse valor é sempre positivo, porque eu estou calculando uma norma. Vezes um cosseno. O cosseno eu sei que assume o máximo valor quando o θ é 0 e o menor valor quando o θ é π. Tudo bem? Isso significa o quê? Isso significa que quando o θ for igual a 0, eu obtenho a maior taxa de variação possível. Certo? Porque o cosseno vai valer 1. E o que significa isso? Isso significa que a minha derivada direcional, ela tem a maior taxa de variação na direção do gradiente. Tá claro isso? De novo, né? Repetindo, como a gente calcula a derivada direcional? É o gradiente vezes o vetor que me dá a direção. Vetorzinho u, que é um vetor unitário.
Isso é um produto escalar. Aí você fala, tudo bem, produto escalar, reescreva o produto nessa forma. Ou assim, dado que o U é unitário. Uma vez que eu faço esse cara, reescrevo, né, em função do cosseno, θ, onde esse θ, então, é o ângulo entre o gradiente e a direção, eu observo que ele assume o maior valor quando o θ é zero, ou seja, quando a direção do gradiente e do vetor é a mesma. Isso me dá já de antemão, quando eu tenho a minha função, eu já sei que a maior taxa de crescimento da minha função a partir de um ponto é a direção do gradiente da função. Tá certo? E mais, né? Eu sei quanto ela vale, porque se o máximo é quando o θ é zero, significa que a variação é o módulo do gradiente naquele ponto. Tudo bem? Então, quando vocês precisarem fazer exercícios desse tipo, vocês já podem calcular diretamente. O que eu quero é que vocês entendam por que é isso. Né? O que está por trás. Não é, então é só isso que tem que fazer? Mas o que está por trás disso? Eu vou tentar escrever isso tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, uma vez que a gente escreve a derivada direcional como um produto escalar, eu consigo tirar como resultado que o maior valor da minha derivada direcional é a norma do gradiente e ela se dá na mesma direção do gradiente, porque é quando o θ é zero. Então, vamos ver como que eu vou escrever isso. Então, observe que quando o θ é zero e, portanto, o cosseno de θ é máximo e vale 1, a derivada direcional atinge seu maior valor. E θ igual a zero significa que a direção de maior crescimento da função é a mesma do gradiente de f. É isso. Tudo bem? Então ou seja, né? É isso mesmo. Só não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês entendam por que isso acontece, né? Então, se o gradiente é diferente de zero, a derivada direcional, o valor máximo que ela assume é o módulo do gradiente e ela acontece quando a direção, né, é o versor do gradiente, né? O gradiente dividido pela norma, tá? É isso. Deixa eu falar tem uma outra observação aqui que a gente pode fazer com relação ao gradiente, que é a seguinte. Quando a gente pensa na função, né, eu tenho z igual a f de x e y, x e y é uma função gama de t, né? É uma x de t, y de t, tá? Então, eu estou supondo que a x e y eu posso parametrizar por uma dada curva gama de t, e z, então, é uma função de x e de y. Quando a gente vai calcular a derivada de z, né, a derivada de z em relação a t, né, ou z' de t, isso nada mais é do que o gradiente da minha função f, calculado em gama de t, por gama' de t, certo? Tudo bem? Quem é o dz dt? Só para vocês lembrarem. É del f, del x, dx dt, mais del f, del y, dy dt. Certo? Deixa eu escrever aqui. Então, dz dt. Isso é igual, né? Certo? Tudo bem? Então, só estou aplicando regra da cadeia aqui, né? Então, derivada de z em relação a t é del f, del x, dx dt, mais del f, del y, dy dt. Posso escrever como produto escalar derivadas parciais, né? Vezes as derivadas de x e y. Esse cara aqui é o gradiente da minha função f, esse aqui é o gama', tá certo? Que é o que está aqui. Tudo bem? Tranquilo? Aí veja o seguinte, suponha que a gente escolheu uma curva de nível. Escolher uma curva de nível significa que eu estou assumindo que z é um valor fixo, z vale c. Né? Então, eu estou falando f de xy é igual a c.
Aí eu vou pegar essa equação e vou derivar em relação a t. Lembrando que x e y dependem de t, né? Você pode entender esse cara como f de gama de t. O que é a derivada do lado esquerdo? O lado esquerdo é o gradiente da minha função calculado em gama de t vezes gama' de t. E a derivada da constante é zero. Isso aqui é um produto escalar, certo? Entre o gradiente e a derivada de gama. Tudo bem? Esse produto dá zero. O que significa isso? Como? Não. Lembra lá de GA. Lembra que os dois são vetores. Quando que o produto escalar entre dois vetores dá zero? Como? Ah, pode ser, eles são LI. LI, mais do que isso, eles são LI, mas são particulares, assim. Isso, eles são perpendiculares, eles são ortogonais. Né? Então, isso aqui significa que o gradiente é ortogonal à minha curva, a tangente da curva, né? E, portanto, a curva. Tá certo? Então, quando a gente escolher, né? Você está lá. Eu estou lá num ponto x0, y0. Tem uma curva aqui. Sei lá eu que curva é essa. Essa gama de t. A hora que eu calcular o gradiente está para fora, né? Ele está aqui. Né? Aqui está a curva, essa curva gama de t aqui que eu fiz. Sei lá quem é essa curva. Eu tenho a tangente dela, é esse cara que está aqui. Gama'. O gradiente é perpendicular a essa curva. Tudo bem? Então, a minha curvinha, gama de t, ela está lá na curva de nível, tá certo? Então, eu tenho a superfície, né? Eu tenho a superfície, eu sei lá quem é a minha superfície. Aí eu escolhi lá, fiz um corte. Né? Aqui é uma determinal da altura z igual a c. Então, eu estou lá nesse plano aqui, z igual a c lá em cima, tá certo? Aí tem um determinado ponto, eu descobri que, deixa eu pôr aqui, eu descobri que quando eu calculo o gradiente, né, esse gradiente ele é perpendicular, ele está saindo aqui da superfície, e ele é ortogonal à minha, o desenho não está mostrando isso, mas suponha que sim, ele é ortogonal à minha curva gama de t. Essa curva gama de t está lá na minha curva de nível, tá certo? Tudo bem? Isso significa que nesse ponto, se eu quiser escrever, se eu quiser desenhar, esse desenho, né, ele está horrível. Deixa eu ver se melhora. Aqui é sempre mais fácil, né? Está aqui. Talvez melhore. Está aqui a minha curva gama, aqui está o gradiente, a gama', gradiente da f. Significa que se eu quiser escrever a equação da reta tangente à minha curva de nível, como eu faço isso? Você fala, bom, esses caras são ortogonais, tá certo? Então, eu tenho no ponto x0, y0, deixa eu só desenhar aqui a curva. Esse é o ponto x0, y0. Aqui está o gama', e aqui é o gradiente da minha função no ponto x0, y0. Como eu faço para escrever a equação dessa reta tangente aqui? Você fala, eu pego um ponto qualquer que esteja na reta, então eu pego um xy na reta, e o que eu preciso impor? Eu preciso impor que x menos x0, y menos y0, ele é ortogonal ao gradiente da minha função. Tá certo? Isso significa que o produto escalar tem que dar zero.
E uma vez que eu faço isso, lembra, eu tenho x0, tenho y0, tenho o gradiente. Uma vez que eu faço isso, eu tenho a equação da reta. Tangente. De novo, né? Deixa eu resumir de novo esse último pedaço. A gente acabou de ver que se eu escolho uma curva de nível, ou seja, fixo z igual a uma constante qualquer, o gradiente no determinado ponto, né? Eu tenho uma curva nessa curva de nível, né? Tem uma gama de t lá, né? O x e o t estão parametrizados. Nessa curva, quando eu escolho um ponto x0 e y0, o gradiente e a minha curva são ortogonais. Dá zero produto. Então, eles são ortogonais. Ótimo. Se eles são ortogonais, significa que, né? Se eu pensar no meu desenho, o gradiente está saindo e o gama linha é tangente à curva. Aí você fala, tudo bem, então eu consigo escrever a equação da reta tangente? Consigo. O que eu tenho que impor? Eu tenho que impor que se eu pegar um vetor em cima da reta, eu estou procurando a equação da reta, em cima da reta e fizer produto escalar com o gradiente, tem que dar zero. Porque eles são ortogonais. Ah, como que eu escrevo um cara na reta? Eu conheço x0 e y0. Eu quero a equação da reta, eu pego um xy qualquer e imponho que a diferença de pontos, né? X menos x0, y menos y0, esse vetorzinho que está na reta e o gradiente são ortogonais. Como? O produto escalar tem que dar zero. Escrevo esse cara, isso daqui me dá a equação da reta. Relembrando que a gente tem o x0, y0 e o gradiente. Tudo bem? Vamos fazer um pouco de exercício sobre isso. O que eu queria que vocês pensassem como exercício, antes da gente entrar no que a gente vai resolver agora? Eu queria que vocês pensassem como a gente estende isso para R3. Ou seja, supõe agora que a gente não está mais, o meu domínio não é mais XY, mas é XYZ. Essa discussão que eu fiz aqui, ela vale para qualquer dimensão, né? Sempre que eu fixar z igual a uma constante, não importa quantas mil variáveis estejam envolvidas, o gradiente pelo gama' vai dar zero, tá certo? Então, ele vai ser sempre ortogonal à curva gama. Se essa curva está em R2, eu faço o desenho em R2. Se ele estiver em R3, eu tenho uma superfície e o gradiente é ortogonal à superfície, tá certo? E por aí vai. Eu quero que vocês façam o mesmo exercício, só que numa dimensão maior. Isso significa que ao invés de você encontrar a equação da reta tangente, você vai encontrar a equação do plano tangente. Tudo bem? Pensem, isso está feito no Guidoriz e isso também está feito no Stewart, se eu não me engano. Então, vocês conseguem, pensem um pouco no problema em si, no problema conceitual mesmo, para depois dar uma olhada no livro, para ver se vocês entenderam corretamente, tá? Mas eu acho que é um exercício que vale a pena fazer. Deixa eu colocar aqui alguns exercícios para a gente resolver agora. Eu compartilhei uma prova com vocês, uma prova antiga. E para a prova cai o que eu dou até hoje, tá? O que eu der na terça-feira eu não vou pedir na prova, que fica muito em cima, nem dá para vocês estudarem. Então vamos lá, eu vou colocar alguns exercícios aqui e a gente resolve, tá? Enquanto dá tempo. Eu vou fazer, a gente discute um pouquinho o primeiro e o segundo, um item de cada um, para depois eu colocar um exercício que é um pouco mais, conceitualmente é um pouco mais difícil. O primeiro exercício está só pedindo derivada direcional. Ele quer a derivada da função no item A, né? x² menos exponencial de x² menos y² no ponto 1 e na direção 3, 4. Então, a gente precisa, para o item A, 1A, eu preciso do gradiente da função e do versor, né? O gradiente da função vai ser derivada de exponencial é ela mesma, aí eu preciso derivar x² menos y², respectivamente em relação a x e a y. Então, vai dar 2x vezes a exponencial menos 2y exponencial de x² menos y².
A gente quer esse cálculo no ponto, né? A derivada é a partir do ponto 1, né? Que eu quero saber a variação. Então, esse cara calculado no ponto 1 vai dar 2, 1, menos 1. A direção é 3, 4, né? Eu preciso do versor, tá certo? Então, vai ser 3, 4, dividido por 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 16 dá 25, raiz dá 5. Então, eu vou ter 1/5, 3, 4. Acabou, né? Tenho o gradiente e tenho o versor. Então, a derivada da função a partir do ponto 1, 1, na direção 3, 4, vai ser o gradiente da função no ponto 1, 1, vezes o versor 3, 4. Isso vai dar 3 menos 4 dá menos 1 décimo, né? Se eu não errei conta nenhuma. É isso. O item B, o 1B, é igual, né? É exatamente a mesma coisa. A função é a função xy, a direção, o ponto é o ponto 1, e a direção é 1 também. Tá? Então, calculem vocês o item B. Deixa eu discutir um dos itens A, e aí eu quero que vocês pensem no exercício 3 um pouquinho. O segundo exercício. Determine a taxa de variação máxima de f no ponto dado e a direção em que isso ocorre. Quero fazer junto com vocês. Como que a gente faz isso daí? Eu não tenho a direção, tá certo? Eu tenho o ponto, tenho a função. Mas ele está falando que ele quer a derivada, ele quer a taxa máxima, na verdade, e ele quer que você dê a direção onde isso vai acontecer. O que a gente tem que fazer? Qual que é a ideia, né? O que está por trás? Como a gente resolve esse aí? Onde a gente tem a taxa de maior variação? Tem que lembrar que a derivada direcional é o gradiente, é o produto escalar entre o gradiente e a direção. Você não sabe quem é a direção, mas precisa saber? Não. A derivada direcional, num ponto qualquer, né? Vou chamar aqui de P0. É o gradiente pelo produto escalar. O exercício quer a máxima taxa. Onde que se dá a máxima taxa? Ele quer saber, né? Qual é a máxima taxa e qual a direção que isso acontece. Aqui, ó, a gente tinha feito isso aqui, né? Para saber, no módulo de U é 1, cosseno θ, certo? Onde acontece a máxima variação? Quando θ é 0. Significa o quê? Geometricamente. Como? Não, se o θ é 0, eles são o quê? Estão na mesma direção, né? Mesma direção, mesmo sentido, tá certo? Então, volto aqui, isso daqui se dá, né? A variação máxima se dá, item A, né? Então, a variação máxima ocorre quando quando o ângulo entre o gradiente e a direção é nulo, né? Logo, na direção do gradiente. Gradiente da função. Espera aí, deixa eu calcular antes as derivadas. fx, fy, no ponto, né? A derivada da minha função seno de xy em relação a x vai ser y cosseno de xy. E em relação a y vai ser x cosseno de xy. Gradiente da minha função no ponto 1, 0 vai ser 0, 1. Certo? Y igual a 0 vai dar 0. Aqui, y igual a 0, eu vou ter cosseno de 0, que é 1, vezes x, que é 1. Né? Então, vai dar 1 vezes 1, dá 1. Esse é o gradiente. Portanto,
a direção é 0, 1. Ela já está normalizada, né? Isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação... derivada parcial em y, né? A direção 0, 1. E qual é o valor da derivada, né? E a taxa de variação máxima é a norma do gradiente, que vai ser 1 também, né? É a norma de 0, 1. Deixa eu colocar mais um passo aqui. 0, 1, que é 1. E acabou. O terceiro eu quero que vocês pensem um pouco enquanto eu vou escrevendo o enunciado do exercício 4, que é o mais, conceitualmente, o mais difícil. Não, deixa eu colocar antes um mais simples, que é só aumentar uma... Olha só, o terceiro exercício é o que eu queria que vocês pensassem um pouco, né? Não é difícil. O quarto exercício, a gente só está indo para uma dimensão maior, também é só aplicar a mesma regra. O último exercício é um exercício parecido com o que caiu na prova, não sei se é igual, acho que não, espero que não. Ele é um pouquinho mais difícil conceitualmente. Eu queria que vocês pensassem nele antes de olhar ele resolvido lá na prova, né? Ou ele é bem parecido à resolução, se não é o mesmo exercício. Qual que é a ideia, né? Eu tenho uma função que me dá uma distribuição de temperatura nesse caso. Eu poderia dar uma função que representa o lucro de uma empresa, por exemplo. Poderia ser um crescimento populacional, poderia ser, enfim, qualquer coisa. O exercício pede a parametrização de uma trajetória descrita por um ponto P, qualquer, né, um ponto XY, que se desloca a partir do ponto 1, 2, sempre na direção de máximo crescimento da temperatura. Então, você tem uma superfície, deixa eu esboçar ela aqui. Então, você tem uma determinada superfície, eu sei lá como que é essa superfície. No caso, né, a nossa superfície é 16 menos 2x² menos y². Poderia ser uma superfície qualquer. Tá. Aí você tem um ponto fixado, um x0, y0. No nosso exercício é o ponto 1, 2. E você quer saber, a partir desse ponto, em que direção eu devo me deslocar para estar sempre com a maior taxa de crescimento da temperatura, do lucro, da população, seja lá o que for. Ele pede a parametrização dessa curva no plano XY. Então, eu parto desse ponto e vou na direção de maior variação da temperatura, nesse caso. Eu não sei qual é a curva, mas poderia ser algo assim, ó. Deixa eu ficar aqui no primeiro quadrante. Certo? Poderia ser algo desse tipo. Na minha superfície, eu sei lá onde ela está. Eu não estou necessariamente no mesmo, na mesma curva de nível. Então, eu posso estar andando na minha superfície aqui. Venho para cá e estou subindo. Sempre perseguindo a maior variação de temperatura possível, do maior lucro possível, da maior população possível, da maior, sei lá, qualquer característica que você queira. Tudo bem? A ideia é você parametrizar essa curva e depois você tem uma imagem dela. Eu não sei o que está acontecendo lá em cima, né, na superfície. Não me interessa, eu preciso dessa curva no plano XY. Tudo bem? Esse exercício, conceitualmente, ele é mais elaborado, né? Você precisa pensar um pouquinho mais nos conceitos que a gente viu hoje para tentar entender o que você vai fazer. É claro que tem a ver com gradiente, né? É óbvio que tem a ver com gradiente, é essa a direção que você tem que tomar. A questão é que não é só isso, ele quer que você parametrize a curva. Ele quer que você parametrize qual é a trajetória desse ponto, para que eu sempre esteja na maior taxa de variação possível dessa temperatura. Tudo bem? Eu não vou resolver ele, eu quero que vocês pensem. O exercício 3 é um exercício... Nem o 4, né? Acho que o 4 é imediato, é só lembrar agora que o gradiente você está em 3 dimensões.
Esse daqui, vocês chegaram a pensar um pouquinho nele? Esse terceiro exercício, né, eu quero os pontos nos quais a variação dessa função seja I mais J, né? Esse I mais J, a direção é 1, 1, tá certo? Aí você fala, bom, eu sei que a maior variação da função é na direção do gradiente, mas eu não sei quem é essa função. Ele mesmo, o próprio exercício está falando, não, não, sabe sim, essa direção é a direção 1, 1. Então, o que você faz? Você fala, vou calcular o gradiente da minha função. O gradiente vai ser derivada, é fácil de calcular, vou botar aqui direto, tá? É a derivada em relação a x e derivada em relação a y. Tá certo? Qual que é a direção que eu quero? Eu quero na direção 1, 1, né? Ou qualquer múltiplo dela. Então, o que eu vou fazer? Eu faço 2x menos 2 igual a t, 2y menos 4 igual a t. Isso vai me dar x é igual a t mais 2 sobre 2, deixa eu colocar aqui, t sobre 2 mais 1, e y me dá t mais 4 sobre 2. É isso? É. Ou t sobre 2 mais 2. Tá certo? Isso aqui, o t e t, né? Porque eu estou fazendo na mesma direção, tá certo? Então, qualquer múltiplo de 1, né? 1. Tudo bem? E se eu quiser ainda, eu posso falar que é na direção, né? Quando a gente escreve x igual a t mais 2, t sobre 2 mais 1, y é t sobre 2 mais 2, isso é a mesma coisa que escrever y igual a x mais 1, tá certo? Esse cara, né, é t sobre 2 mais 1, né? Isso aqui é x mais 1. Tudo bem? Tá? Então, fixada a direção, você fala, eu já sabia a direção, eu não sabia em quais pontos isso acontece. Onde isso acontece, você impõe, de novo, né? Calcula o gradiente, impõe a direção, que é na direção 1, 1, né? Isso daqui nada mais é que a parametrização de uma reta na direção de um vetor diretor 1, 1, né? Impõe, então, qualquer múltiplo de 1, 1, ou seja, t e t, e encontro essa relação. Pode deixar assim, ou pode falar, quaisquer pontos que estejam em cima da reta, y igual a x mais 1. Tudo bem? Ele dá aqui, ó. Quando ele fala nessa direção, I mais J, essa direção aqui é a direção 1, né? O I é o vetorzinho 1, 0 e o J é o 0, 1. Beleza? Tudo bem, pessoal? Pensem nesse exercício, tá? Nesse aqui, que é o quinto exercício, que envolve, conceitualmente, ele é o mais elaborado, é um exercício bonito. E na próxima aula a gente recomeça. Começo resolvendo esse exercício e introduzindo, acho que é a fórmula de Taylor que a gente vai ver, mas assim, o que eu der na próxima aula, como eu falei, eu não vou cobrar na prova de vocês, que é na quinta. Beleza? Na terça-feira da semana que vem eu estou por aqui, no horário de atendimento normal, e aí qualquer coisa vocês me procurem, tá? Bom final de semana para vocês, até terça.